Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre todos vós nessa noite, amado irmão. Louvamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem cuidado das famílias da nossa igreja. Mesmo num tempo tão difícil, de tantas lutas, batalhas, o Senhor tem guardado o seu povo. Quantos irmãos têm enfrentado a enfermidade, o Covid, pela misericórdia do Senhor têm superado. Alguns ainda estão enfrentando. Orem por eles para experimentarem a vitória do Senhor. Aliás, é sobre oração que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. A nossa igreja tem experimentado um ano, um ministério muito especial de oração. A igreja tem orado bastante. Nós louvamos a Deus por isso. Por isso queremos falar sobre este assunto, esse tema tão pertinente, sobre oração. A palavra do Senhor está repleta de ensinamentos sobre oração. Jesus Cristo nos ensinou a orar, ensinou seus discípulos e, consequentemente, nos ensinou a orar, deixando-nos até, inclusive, uma oração modelo, o chamado Pai Nosso. Os apóstolos também falaram sobre oração e deixaram modelos de oração. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreve a sua carta aos Colossenses e ele dirige no início da sua carta uma oração por aqueles irmãos. Lembrando que Paulo, naquela ocasião, estava aprisionado, ele estava em cadeias. Mas mesmo estando em cadeias, ele que orava continuamente por aquela igreja, por aqueles irmãos, ele intercede por eles. E na oração que ele faz, e nos deixa nesta carta, vamos tirar algumas lições para nós. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo era um homem que orava incessantemente, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, e com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então ele ora por aqueles irmãos, para que eles compreendem plenamente a vontade do Senhor, que eles tenham uma vida digna diante do Senhor, que eles sejam fortalecidos no poder de Deus e que eles se alegrem na esperança que eles têm no Senhor nos céus. Então vamos abordar esses 4 elementos dentro dessa oração de Paulo. Podemos aprender muito acerca da oração, nesse modelo que Paulo nos deixa aqui na sua carta aos Colossenses. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, rogamos a Tua graça, a Tua bênção sobre a nossa igreja, sobre nossas vidas. Perdoa nossos pecados e fala-nos ao coração através da palavra do Senhor e pela ação do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Quebranta nosso coração, Senhor, e nos ensina a orar, a Deus, a buscar o Senhor e a falar com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dessa bela oração, vamos extrair algumas lições, tá bom? Primeiramente, Paulo orou para que eles experimentassem a vontade de Deus com sabedoria e discernimento. Esta é a oração de Paulo. Versículo 9 diz: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, pela graça de Deus, por isso que ele ora, que a graça conceda a eles esta sabedoria e esse entendimento para que eles compreendessem perfeitamente a vontade de Deus na vida deles. Tá? Vamos trabalhar isso. Romanos 12, 2, Paulo já orou assim também, rogou assim também aos crentes em Roma. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Somente, irmãos, com a nossa mente cheia do Espírito Santo do Senhor e cheia da palavra, com suas promessas, suas verdades, seus mandamentos, seu juízo, entendendo através da palavra e discernindo a vontade do Senhor, o nosso coração tem paz. Tem paz para descansar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Jesus ensinou a orar dizendo assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que possamos fazer disso uma oração diária. Senhor, que a minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho, tudo que eu tenho, que eu sou, faça tudo, Senhor, conforme a vontade do Senhor, a bênção do Senhor na minha vida. É a oração do crente. E ele fala, entendendo a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em toda a sabedoria é quando nós compreendemos que o viver é Cristo, o morrer é lucro. E a felicidade do cristão, a bem-aventurança do crente é experimentar uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo para o Senhor. E com entendimento, a percepção de que tudo está nas mãos do Senhor, tudo está na mão de Deus. Então, o crente tem essa compreensão da realidade. A sabedoria é fruto do temor de Deus, de um relacionamento com Deus. Não é apenas a inteligência, é a sabedoria, é a ação do Espírito que aplica o conhecimento da palavra e a fé à nossa vida. O temor do Senhor é o princípio, é a base do saber viver segundo a vontade do Senhor. Mas os loucos, os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino que nós temos na palavra do Senhor. Por isso que Paulo ora por eles. É assim que temos que orar pelos irmãos, você por mim, eu por você, para que Deus nos conceda sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual, para entendermos os planos de Deus. Tiago 3,17, ele diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Não há malícia, não há dolo, não há mentira, ela é pura. Depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e ela é sem fingimento. E assim é o coração do crente, cheio do Espírito e da palavra. É a sabedoria que vem do Senhor, para termos a compreensão da vontade de Deus. Efésios 5,17 fala: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E por isso Paulo ora por aqueles irmãos, para que entendam perfeitamente, plenamente, com sabedoria e discernimento, a vontade do Senhor. Como é importante orarmos por este motivo também, amados, quanto muitos irmãos estão enfrentando lutas, batalhas, perdas pessoais, luto em família, de forma trágica e triste. É como é importante orarmos para que Deus dê graça, para que esses irmãos e todos nós possamos entender o plano de Deus, entender a vontade do Senhor, termos esta sabedoria para saber que tudo está nas mãos do Senhor e Ele está no controle. Para Deus dar essa percepção espiritual, compreensão. Por isso Paulo orou para que eles tivessem conhecimento da vontade do Senhor. Assim que temos que orar uns pelos outros. A Deus abençoa aquela família atribulada, aquela família entristecida, para que eles descansem no Senhor e entendam o plano de Deus na vida deles. Bom, continuando. Paulo orou também para que eles vivessem de um modo que agradasse a Deus. É assim que nós oramos: Senhor, abençoa aquele irmão, para que entenda a vontade de Deus na sua vida e para que viva de acordo com a vontade do Senhor, para que ele compreenda e viva conforme Deus quer, crescendo na fé e frutificando, sendo uma bênção. Paulo orou por isso. Temos que orar uns pelos outros por esses motivos. Pelo crescimento espiritual, pelo discernimento, pelo fortalecimento, orarmos uns pelos outros. É assim que ele fala: a fim de viver de modo digno do Senhor.
É a oração de Paulo para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Temos que orar assim uns pelos outros, para que Deus abençoe o irmão, para que tenha um comportamento, uma conduta abençoada por Deus, para que Deus dê crescimento àquele irmão e para ter uma vida frutífera, uma vida abençoada. Temos orar assim pelos irmãos e pelas irmãs, pelo seu crescimento espiritual, pelo seu progresso na fé, pelo seu desenvolvimento espiritual. É assim que nós devemos orar, para que vivam de um modo digno do Senhor. 1 Tessalonicenses 2,12, Paulo diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno do Senhor, que vos chama para o seu reino e glória. É o ministério de ensino de Paulo, que ele resume aqui, ou seja, exortando, consolando e admoestando em todo o tempo e na sã doutrina, para que os crentes, os discípulos, para que a igreja viva de uma forma agradável diante do Senhor. Esse é o objetivo do ensino, do crescimento espiritual, para que vivamos de forma digna diante do Senhor. Filipenses 1:27, Paulo exorta-se àqueles irmãos: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Interessante a preocupação de Paulo pela vida espiritual, pela conduta, pelo viver daqueles irmãos, e nós temos que orar assim, para que os jovens tenham um comportamento digno diante do Senhor, para que as famílias tenham um comportamento digno diante do Senhor, para que nós da liderança temos um comportamento, uma vida digna diante do Senhor. Oramos uns pelos outros assim, firmes, para que sejamos todos firmes na fé, numa só alma, num só espírito, servindo ao Senhor. Temos que orar pela espiritualidade, pela maturidade dos demais irmãos amados. É momento de oração? Sim. Então vamos orar além das circunstâncias e das emergências e da urgência de alguns pedidos, de algumas situações. Vamos orar por todos, em todo o tempo, pelo vigor espiritual, pela fé, a fé não esmorecer, para o amor não esfriar. Não esfriar. Temos que orar por isso, uns pelos outros e por todos igualmente, amados. Uma vida digna diante do Senhor. Efésios 4, de 1 a 2, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Porque quando escreveu também a carta aos Efésios, Paulo estava preso. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Era a oração de Paulo e a exortação de Paulo àquela igreja. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Temos que orar assim uns pelos outros, pela vida espiritual do irmão, da irmã, pelo crescimento espiritual, pela firmeza, uma vida bonita diante do Senhor. É motivo de oração. Nas suas orações, fale assim, peça assim uns pelos outros, para que o irmão e eu e você vivamos de uma forma agradável diante do Senhor. Como eu citei anteriormente, 1 Coríntios 10:31, Paulo fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E 1 Tessalonicenses 4:1, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira como porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Que texto precioso esse! Só reforçando o que ele disse na oração pelos irmãos em Colossos, orando para que eles tenham uma vida, né? Essa exortação de Paulo aqui, aqueles irmãos tenham uma vida que agrade a Deus. Meus irmãos, tem uma coisa que importa nesta terra e nessa experiência que nós temos, nesse momento de vida, é viver de forma que agrade a Deus. Com nossa conduta, com nossa postura, com o nosso pensar, com os nossos sentimentos, uma vida agradável diante do Senhor e progredindo cada vez mais e crescendo cada vez mais. Não podemos estagnar, meus irmãos, não podemos parar no tempo. Temos que buscar e crescer espiritualmente. É a oração de Paulo por eles. Ore assim por mim e ore por você, meu irmão. Ore assim uns pelos outros, para que isso seja realidade na vida dos irmãos, de todos os irmãos.
E ele, olha, viver de uma forma agradável, Paulo fala aqui, ele deixa claro que o que é viver de uma forma agradável? É frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É assim que é a maturidade espiritual. É dar fruto, é desenvolver, a sua vida ser bonita, boas obras, boas ações que são evidência da sua vida com o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É assim o crente, ele dá fruto, está ligado à videira, ele é um ramo e dá fruto. Oramos assim uns pelos outros, para que deem fruto. E crescendo sempre no conhecimento da vontade de Deus. Pedro, na sua carta, ele assim encerra com uma doxologia, uma exortação muito interessante, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então a exortação final de Pedro na sua carta, segunda carta, ele: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Amado, não perca nenhuma oportunidade para crescer na fé. É a sua leitura da palavra diária e cada vez mais profunda, é a sua vida de oração cada vez mais intensa, cada vez mais ampla, cada vez mais fervorosa, sua vida de comunhão com a igreja, com o trabalho da igreja. Estamos de forma remota agora, mas vamos voltar, vai tudo voltar ao normal, logo em breve. É o seu entusiasmo da comunhão, da igreja, do trabalhar, do exercitar seu dom, é crescer, progredir cada vez mais na graça do Senhor. É o coração do crente, continuamente. Jó teve uma experiência fantástica com Deus, né? Foi provado, testado e aprovado por Deus. No final do seu livro, depois de tudo que ele passou experimentando a graça de Deus, ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É assim o crente, aprendendo com a vida, aprendendo com as experiências, aprendendo com os acertos, e às vezes, e também com os próprios erros, mas aprendendo com o Senhor, andar com Deus e aprendendo de Deus, né? Provérbios 4:18 tem esse versículo muito especial. Ele diz assim, olha: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, nós somos transformados de glória em glória até a imagem perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É a vida do crente. Aquele que começou a boa obra em vós, como Paulo fala na sua carta aos Filipenses, há de completar perfeitamente na minha e na tua vida até o dia final. Que bênção! Crescendo e crescendo. Paulo orou por eles para que eles crescessem. O modo digno do Senhor andar em crescimento. Oremos uns pelos outros também. Continuando, Paulo orou para que eles fossem revestidos do poder de Deus. É o versículo 11. Vamos lá ver o versículo 11? Diz assim o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. É a oração dele, para que aqueles crentes sejam revestidos do poder de Deus, da força de Deus. Experimentar a vontade de Deus, viver de forma agradável, mas também uma vida poderosa, do poder de Deus na vida deles. É a oração de Paulo por eles. É a oração que temos que ter uns pelos outros, para Deus fortalecer espiritualmente uns aos outros, com a sua graça, com o seu poder. Principalmente pelos dias que nós estamos enfrentando. Precisamos receber a força do alto para enfrentar as lutas, para não sucumbir diante das batalhas. Precisamos orar uns pelos outros para Deus nos fortalecer, revestir de sua graça, amado. Foi assim que Paulo fez.
fortalecidos com o poder. Efésios capítulo 6, versículo 10, quando Paulo fala da batalha espiritual que o crente enfrenta, ele diz no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para enfrentar os principados, as potestades que agem contra a igreja e contra o povo do Senhor. A força de Deus, meu irmão, é a força que eu e você, nós precisamos, é a força que vem do Espírito Santo de Deus. Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. É a experiência de Paulo, é a coragem de Paulo, é a vivência de Paulo, enfrentar qualquer circunstância da vida, sabendo que Deus é aquele que nos dá força. Deus é aquele que te dá força, meu irmão. Deus é aquele que nos reveste de graça, que nos fortalece aos que estão fracos, que estão cansados, que estão desanimados. Deus é aquele que fortalece o coração do seu povo, que renova as suas forças. Nele está a nossa força, amado. E Paulo ora por eles, para que eles experimentassem essa força, o poder que vem dos altos céus. Como precisamos orar uns pelos outros assim, espiritualmente, mas ter uma experiência espiritual com Deus e da parte de Deus, amados. É isso que nós... É o que vai dar suporte espiritual para lidarmos com as nossas questões emocionais, tantas, medos que enfrentamos aqui, e tristezas que enfrentamos aqui nesses dias. É a força espiritual que vem dos altos céus. Oremos assim uns pelos outros. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi a promessa de Deus, e os apóstolos, aqueles apóstolos, receberam esse poder, coragem, intrepidez, que não tinham antes. Eles tinham ficado escondidos no cenáculo. Os irmãos lembram dessa experiência. Mas agora receberiam a promessa do alto céu, o poder vindo do Espírito Santo do Senhor, e se tornaram aqueles homens desbravadores, pioneiros, corajosos, enfrentando multidões, enfrentando governantes, enfrentando o Sinédrio, enfrentando os romanos, e até morrendo por causa de sua fé. É o poder no coração, na vida da igreja. A igreja precisa experimentar este poder. Eu e você, amado. Então ore a Deus, ore por aqueles irmãos que estão espiritualmente esmorecidos, para serem fortalecidos espiritualmente, acima de tudo, com o poder que vem dos altos céus, que vem da palavra do Senhor, que vem da obra do Espírito Santo na vida deles. Uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor é o que nós temos que orar uns pelos outros, acima de tudo, amados irmãos. Precisamos disso, temos que orar nesse sentido. Esse poder, o texto fala, revestido todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. É esse poder que vai dar à igreja e aos crentes a capacidade de resistir, a perseverança e a longanimidade, que é a paciência no meio das tribulações. E como as pessoas estão precisando disso hoje, perseverança para resistir às lutas, perseverança para resistir diante das situações difíceis da vida, e longanimidade, paciência para guardar o tempo de Deus, a hora de Deus, as coisas de Deus. O povo precisa dessa paciência que não está tendo. É uma geração, é uma época que as pessoas estão estressadas, impacientes, e os próprios crentes também precisam experimentar. E é no Senhor, e é com o Senhor, que vão ter essa força de perseverança e paciência e longanimidade. Paulo diz, Romanos 12:2, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, pacientes, aguarde, acalma o coração, meu irmão. E na oração, perseverante, dobrando o joelho e colocando diante do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 2-4, ele fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Deus usa as provações para nos fazer crescer. Agora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Interessante Tiago falar isso e Paulo orar pelos crentes de Colossos, para que sejam revestidos da força da glória de Deus, do poder da glória de Deus, para perseverar e ser longânimo. Amado, é assim que temos que orar uns pelos outros, pelas pessoas, para ser revestido do poder dos altos céus, para estarem firmes diante das batalhas e das lutas, das tristezas, das perdas, enfrentando perdas alguns. Não é fácil. Só o Senhor, e o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que conforta, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que cuida. Glória a Deus por isso. Mas isso vem de uma experiência, de uma vida de intimidade com Deus. Então, ore ao Senhor. Isso não vem apenas de palavras que tragam consolo e ajuda. Vem de Deus. Vem do Espírito Santo. Vem da palavra de Deus. Então, ore para que o Senhor alcance os corações, cure as almas feridas, muitas cicatrizes, tantas dores, tanta tristeza, solidão em alguns que não conseguem lidar com isso, a mente vencida por medos e tantas coisas. Ore para que as pessoas sejam curadas mentalmente, que a palavra processe algo novo nos seus corações e sejam perseverantes na tribulação, fortalecidos com a força que vem daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a oração de Paulo. Então ore pelas pessoas nesse sentido, amado irmão, ore. E finalmente Paulo orou para que eles se alegrassem com a esperança. E aí eu fiz de propósito, irmãos, porque o finalzinho do versículo 11, com alegria, está relacionado a divisão aqui, ficou um pouco estranha. Diz assim: com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu prefiro esta condução. Então, é dar graça ao Pai com alegria pela nossa herança espiritual. Então, ele ora para que eles experimentem a vontade de Deus, ele ora para que eles tenham uma vida que agrade a Deus, e eles orem para que eles sejam revestidos do poder de Deus para serem fortes. Mas ele ora para que eles sejam alegres na esperança do céu. Ora para que eles se alegrem com gratidão, porque são herdeiros dos santos na luz. Você e eu, que estamos aí tomados de tristeza, que nada consegue alegrar nem motivar a vida. Então, temos que ser tomados pelo Espírito Santo de Deus e orar uns pelos outros para ser renovados. E a nossa alegria e segurança e esperança está na herança que temos em Jesus, no céu. Há um lugar junto ao Pai, há uma morada que Jesus foi preparar para mim, para você. É por isso que ele ora assim para aqueles irmãos, no meio das suas dificuldades, das suas turbulências e tribulações, se alegrem com gratidão no Senhor. No Senhor, que isso traga alento ao teu coração, meu amado. Você é um servo de Deus, foi remido pelo sangue de Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é vitorioso em Cristo. Dê glórias a Deus por isso, se alegre nisso, amado irmão, em nome de Jesus. Paulo orou por eles. Temos que orar uns pelos outros para renovar a alegria e esperança espiritual que as pessoas estão perdendo. Até os cristãos estão confusos, estão perdendo, e o mundo precisa disso, dessa mensagem que só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar, amado irmão. Então ele ora para que a alegria deles esteja na herança que temos.
Colossenses 3,24, ele diz mais assim, ó, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amado, esta certeza de que Deus é que vai nos recompensar, que nós temos uma coroa da justiça, uma coroa da vida, que está preparada para mim. Paulo fala isso nas suas cartas, ele almeja, ele aguarda esse dia, esse encontro com o Senhor. E se deleita nisso. Isso tem que estar no coração da igreja. É a volta de Jesus ou o nosso encontro com o Senhor. Isso é glorioso. É vencedor. O crente sempre é vencedor, mesmo nas adversidades, por causa desta verdade, amado irmão. Então, seja grato e alegre para a sua herança nos céus. Efésios 1:18, na oração de Paulo, na carta aos Efésios, ele fala... É uma oração. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Gente, temos que orar um pelo outro para Deus abrir nossa cabeça, abrir nossa mente para as coisas celestiais. Como na sua carta ele vai dizer, pensar nas coisas lá do alto, no capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É assim o coração do crente, encontrar alento, força, esperança, amado irmão, e vencer todas as situações. Que bênção! Paulo ora por eles, oremos uns pelos outros. Filipenses 3:20 e 21, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele ora pelos irmãos em Colossos, para que eles se alegrem e com gratidão a Deus pela herança que eles têm nos céus com o Senhor. Oremos assim para que não esfrie isso no coração dos crentes, que não se tornem materialistas, pensando só no aqui, agora, no momento, nas lutas, no trabalho, na sobrevivência, no dinheiro, não sei o quê, na riqueza, na prosperidade. Não se perca com essas coisas, não. Sabendo que em Cristo nós temos um tesouro maior, que nenhum homem na face da terra tem, se não se converter a Jesus. A nossa herança eterna com o Senhor, a nossa pátria celestial, é a vida eterna. Romanos 8:17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amados, Paulo orou por eles para que eles experimentassem a alegria, o contentamento e a gratidão por essa experiência. O que aprendemos com tudo isso? Tantas verdades ao nosso coração, né? Tantas verdades. Paulo orou para que aqueles irmãos em Colosso, lá da igreja dos Colossenses, experimentassem a vontade de Deus com sabedoria e discernimento espiritual. Eles vivessem de um modo que agrade a Deus, frutificando e crescendo. Eles fossem revestidos do poder de Deus na perseverança e na longanimidade. E eles se alegrassem com gratidão pela sua eterna herança e salvação. Bom, e para nós? E quanto à nossa vida de oração? Nossa vida de oração. Aí alguns desafios aqui que eu quero deixar para a nossa reflexão nessa noite, tá? Primeiramente, devemos orar para que os nossos irmãos descubram e façam a vontade de Deus em suas vidas. Sem dúvida, oremos assim uns pelos outros. Em dia que algumas pessoas estão abatidas, estão entristecidas, porque a luta tem sido demasiadamente dura para elas. E a gente que está do lado de fora, temos que ter empatia para com elas e ajudá-las em oração para que Deus fortaleça e Deus dê graça para que essas pessoas sofridas e atribuladas possam descobrir elas mesmas a vontade de Deus na vida delas. Então, ore assim pelos atribulados, pelos aflitos,
pelos entristecidos, né, pelas tribulações da vida. Orar uns pelos outros, para que conheçamos a vontade do Senhor. Devemos orar para que os nossos irmãos vivam de uma maneira que agrade a Deus. Então, é orar pela vida espiritual das outras famílias, dos nossos irmãos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, de todos os irmãos. Orem pela vida espiritual das pessoas, pela firmeza, uma conduta bonita, uma vida bonita diante do Senhor. Temos que orar uns pelos outros. É uma vida de fruto, uma vida de maturidade, uma vida de crescimento espiritual. Devemos orar para que os nossos irmãos sejam revestidos com o poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Porque Deus abençoe aquele irmão, aquela irmã, com a graça de Deus, dos altos céus, para ter uma vida de vigor, de alegria espiritual, no Espírito, cheio do poder de Deus. Vença a tristeza, o medo, outros sentimentos, com a graça de Deus em suas vidas, uma vida cristã vibrante, cheia de comunhão com o Senhor, no poder de Deus. E, finalmente, vamos orar para que nossos irmãos experimentem a alegria e esperança da vida eterna continuamente. Dias difíceis, notícias ruins, quase todo dia, quase toda semana. Temos que, nessa hora difícil, buscar no Senhor a graça, no Espírito do Senhor e na sua palavra. E descansarmos nas promessas eternas do Senhor. Para não sermos sucumbidos, derrotados, vencidos por esses dias maus e os seus sentimentos maus. Então assim nós temos que orar uns pelos outros. Eu peço, irmão, ore por todos. Procure orar por todas as pessoas, tá? Não apenas aquelas pessoas que estão enfermas, que nós oramos por elas e temos que orar, interceder por elas, pela sua condição física. Mas devemos orar por todos os demais irmãos, aqueles que não estão fisicamente atingidos por alguma situação. Orar por cada um. Procure. Peça, nós podemos encaminhar a você a lista dos membros da igreja, por exemplo, para que você ore por cada membro da nossa igreja. Ore sempre. Ore por mim, ore por cada presbítero, por cada diácono, por cada irmão da igreja. E ore nominalmente, tá? Por favor, aprenda a orar. Gaste mais tempo nas suas orações e ore nominalmente. Não ore assim em geral. Senhor, abençoa nossa igreja, abençoa a liderança. Não se contente apenas, vai orar pela liderança, ore por cada um deles. Vai orar pelas famílias da igreja, ore essa semana, eu vou orar pelos membros do coral, vou orar por cada um deles, nominalmente, cada pessoa, sua esposa, seu filho. Você é professor de classe, ore por cada um dos seus alunos, nominalmente e diariamente. Temos que orar assim uns pelos outros, pelas pessoas, com esses motivos de oração, para que Deus fortaleça, Deus dê crescimento, Deus dê alegria espiritual, Deus não permita sucumbir, nem desanimar no meio da tribulação. Oremos uns por os outros e por todas as pessoas. Meu irmão, é o desafio que eu trago a você nessa noite. É o desafio que eu quero trazer ao teu coração. Orar pelos missionários e cada um dos missionários. E procure saber outras listas de missionários da APMT, Ajuda de Missões Nacionais. Procure essa lista. Peça para nós, oferecemos aos irmãos se necessário for, mas vamos orar muito uns pelos outros. Orar pela situação do país, pelas condições do país, pela vacinação, pelas pessoas enfermas, as pessoas internadas nos hospitais, nos leitos de UTI, com toda certeza continuar orando. Mas orando também pela igreja. Orando por cada ovelha, por cada pessoa, pela espiritualidade, pela força espiritual do povo do Senhor. Isso é muito importante, é uma percepção espiritual do desafio que temos em nossos dias em termos de oração. Amém? Eu conto com as suas orações. Que Deus nos dê essa compreensão, possamos intensificar a nossa vida de oração, possamos ampliar os nossos motivos de oração e podemos multiplicar as pessoas que vamos atingir com as nossas orações. Antes da pandemia, bem no começo, quando nós voltamos da Coreia no final de 2019, apresentamos à igreja o projeto Relógio de Oração.
onde desafiamos cada irmão e cada família da igreja a separar um tempo durante o dia, todos os dias do ano, em um horário em que possamos fazer um relógio, em que todos os membros da igreja estivessem participando. Foi uma bênção. Começamos assim o início do ano passado, mas veio a pandemia. Então, assim, nós temos que recomeçar, repensar os nossos compromissos. Continue orando, separando 15 a 30 minutos de oração, pessoalmente, seja a hora que você achar melhor, mas ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Oremos mais, oremos assim, uns pelos outros. Como Paulo, não cesso de orar por vós. Porque a oração é incessante, em todo o tempo, em todo lugar. Individualmente, no teu quarto em secreto, sim, é importantíssimo. Com outros irmãos, em particular, com grupos de irmãos, com reuniões de oração que nós temos na igreja, isso é uma bênção, mas ore ao Senhor, e ore muito mais ao Senhor. Fique esse desafio. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos, e uma semana de muita oração. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muito obrigado, que a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vós, meus irmãos, e com a sua amada igreja, eleita e preciosa, espalhada na face da terra. Hoje e para sempre, viu? Um grande abraço.